Olá pessoal, como é que vai? Tudo beleza? Thiago aqui. Bem, hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar com vocês sobre criação de conteúdo. Eu acabei de chegar do trabalho e entrei logo aqui no quarto para gravar esse conteúdo antes que saísse da minha mente que eu estava pensando em conversar com vocês aqui, né? Em bater um papo com vocês. E provavelmente se você está vendo esse vídeo é porque você também tem um objetivo, um sonho, um desejo, não sei, uma ideia de ser um criador de conteúdo aqui no YouTube ou nas redes sociais, enfim, na internet. Então eu vinha aqui no caminho do trabalho para cá pensando sobre os meus dilemas aqui com a criação de conteúdo. Eu queria falar para vocês inicialmente que eu já tenho tempo, tá? Alguns anos que eu tenho desejo de me tornar um criador de conteúdo, de ter a minha voz na internet, de compartilhar com o mundo, com as pessoas que quiserem ouvir aquilo que eu penso, né? As minhas ideias, minhas reflexões, minha forma de ver o mundo, enfim, as coisas que eu quero transmitir aqui na internet. E eu tenho talvez uma grande trava que até hoje me impede de fato implementar isso. Eu já tive uma conta no Instagram, né, fazendo aqui um parênteses, que eu lá falava sobre direito administrativo, né, para concursos públicos, dando dicas de direito administrativo. E eu saí de 300 seguidores para 2.800, quase 3.000 seguidores. Mas eu não estava assim muito feliz fazendo aquilo por diversas questões, pela própria dinâmica do Instagram, porque eu não queria mais falar sobre aquele assunto, né? Enjoei de falar daquilo, enfim. E voltando aqui para o YouTube, a minha grande trava é sobre o que falar. Qual nicho que eu devo escolher para transmitir a minha mensagem aqui na internet, para ser conhecido aqui no YouTube? Porque eu tenho um problema que eu sou uma pessoa que gosta de muitas coisas. Eu gosto de muitas coisas diferentes entre elas. E às vezes é muito difícil eu pegar e escolher uma coisa, uma dessas coisas, e, bem, vou falar sobre essa coisa aqui todo dia, 3 vezes na semana. Vou construir a minha imagem na internet sempre falando sobre essa coisa. Porque depois eu posso, sei lá, não querer mais falar daquilo. Pode ser que eu queira ficar um mês sem falar daquilo. E a gente sabe que a constância é algo que é importante aqui nas redes sociais, na internet, né? No YouTube em específico aqui. Estou no YouTube falando de YouTube. De você sempre ser visto, ser notado, ser lembrado. Tá sempre ali em contato com as pessoas, transmitindo as suas ideias. E eu já vi muitos vídeos aqui na internet de gurus, como se chama, de instrutores, de especialistas em YouTube, sobre como escolher o nicho, né? Já vi de todo jeito. E há quem diga assim, escolha, você deve ter um nicho, porque é um nicho que vai fazer com que você crie uma comunidade de pessoas que estão ali imbuídas naquele mesmo objetivo, naquele mesmo assunto, querendo debater, querendo aprender, querendo aprofundar naquele mesmo assunto. Já há um outro grupo mais recente que diz, não, você é seu nicho. Basta você pegar, ligar a câmera e falar daquilo que você quiser, porque as pessoas vão atrás de você porque você é seu nicho. E dentro desse você é seu nicho tem outro aspecto, que às vezes as pessoas confundem, ou até quem transmite esse você seu nicho, por algum motivo acaba omitindo, que não é você seu nicho em específico. Você tem um nicho, é o que eu entendo, tá? Eu entendo assim, você tem um foco de falar, mas as pessoas vão atrás de ouvir você falar porque elas simplesmente gostam de você. Então tem 3 aspectos que eu acabo meio que ficando com muitas dúvidas do que eu faço. E isso acaba como que me trava. Eu fico assim, não vou começar a falar no YouTube, não vou ligar a câmera para fazer vídeo, porque eu não tenho nicho ainda, não sei o que falar. Ou então, porque se eu escolher o nicho agora, no começo, como é que eu vou ficar se daqui a um ano eu decidi mudar? Já vou ter construído tudo ali no meio desse nicho. E como é que eu vou mudar? Como é que eu vou deixar isso? Como é que eu vou construir uma nova audiência? Como é que eu vou construir uma nova comunidade? E, bem, esse é um grande dilema que eu tenho. E isso se passa comigo assim, especificamente porque eu tenho, como eu falei lá no começo, eu tenho muita vontade assim de ter um canal no YouTube. E para mim é mais incrível que isso tenha acontecido comigo, que eu tenha tido esse desejo muito forte de fazer isso, porque eu
sou uma pessoa essencialmente tímida, né? Quem me conhece pessoalmente talvez tenha essa percepção. Não sou uma pessoa assim muito dada assim com quem eu não conheço. O que eu conheço, sim, eu brinco, sorrio, faço piada, sim, mas não sou uma pessoa assim muito expansiva. E eu era muito mais, sabe? Na adolescência eu era extremamente tímido. Talvez pelo fato de ser albino, né? De ser bem branco, de ser uma pessoa diferente, de me considerar diferente da massa. Dizem que no Brasil são 21 mil albinos, mais ou menos, 25 mil, ou seja, é uma fração ínfima da população. Então, por ser diferente, isso acaba pesando muito. Não é esse assunto do vídeo, né? Mas só fazendo um adendo aqui. Pesando muito para uma criança, para o adolescente, até ele se reconhecer como uma pessoa igual às outras, né? Você se vê muito diferente. Eu me via muito diferente. Isso fazia com que eu fosse muito, muito, muito tímido. E eu mesmo fui trabalhando isso dentro de mim sem psicólogo, né? Quando eu era criança não tinha essa ideia tão forte como é hoje de ter um psicólogo, terapia, para te ajudar a superar esses conflitos internos, né? Então eu tive que dar meu jeito, como fala aqui na minha terra, dar meus pulos para resolver esses conflitos internos de me achar uma pessoa diferente e de ver que eu tinha um lugar, um espaço na sociedade que eu poderia me manifestar, que eu sou igual às outras pessoas em direitos, em deveres, em tudo mais. Ou seja, eu acabei com esse trabalho que eu fui fazendo dentro de mim, de mudar a minha percepção sobre mim mesmo, eu acabei saindo de uma pessoa essencialmente tímida, na adolescência, para uma pessoa que passou a gostar de falar. Ou seja, eu passei a gostar de apresentar trabalhos na faculdade, até o ensino médio eu não gostava. Na primeira graduação que eu fiz também eu não gostava, né? No meio que eu comecei a gostar ali. E já na segunda eu já era muito mais adepto a falar. Então hoje eu consigo falar assim para uma plateia grande sem ficar nervoso. Eu sou tímido ainda um pouco nas relações interpessoais, dependendo do caso, mas para falar assim não. Ou seja, eu acabei saindo de uma pessoa tímida que passou a ter um desejo muito forte de falar na internet, de produzir conteúdo aqui nas redes sociais, aqui no YouTube em específico, retifico. Mas essa questão do nicho, do que falar é algo que me trava. Então eu queria saber de vocês o que vocês acham assim, se vocês também têm esse tipo de trava de não saber sobre o que falar na internet, sobre o que mostrar por aqui, porque eu vejo que assim, a internet ela tem alguns segmentos, né? Muitas vezes, pensei que na maioria das vezes as pessoas estão buscando muito entretenimento. Mesmo que o conteúdo seja um conteúdo mais sério, busca-se que os produtores de conteúdo eles façam entretenimento com uma coisa séria, para acabar prendendo a pessoa. E eu não sou muito assim de fazer entretenimento aqui, pelo menos ainda não sei fazer isso, não sei se vou saber um dia, falando aqui com uma câmera e me considero uma pessoa bem humorada, tá, na vida real, mas não consigo fazer isso ainda aqui na internet, de transpor essa barreira aqui, de falar com a câmera e imaginar que eu tô aqui conversando com um amigo, com uma pessoa real, né, para ser exatamente como eu sou na vida real. Não sei se com a prática isso virá, não sei, espero que sim, né? Espero que eu consiga transmitir o máximo da minha personalidade aqui na internet para vocês. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu queria saber o que vocês acham, se vocês já têm um nicho, se vocês também não sabem muito bem, querem ter um canal, mas não sabem bem o nicho. Ah, tá. E voltando aqui, eu vejo também no YouTube, esses canais de instrução sobre o YouTube, muitos comentários, né? Os criadores de conteúdo ainda iniciantes, assim como eu, que querem crescer aqui na rede, no YouTube, falando assim, vamos crescer, eu também quero, meu objetivo também é esse, eu tô começando, tô feliz, tô ativo, meu canal, ou muitos reclamando, não consigo visualização, não consigo nada, meu canal tá muito devagar, e às vezes, eu pesquisando muito, a gente pega vídeo de 3 anos atrás, e quando a gente vai ver, as pessoas, a maioria estão do mesmo jeito, por diversos motivos, ou porque desanimaram, ou porque, não sei bem explicar motivos, cada pessoa que vai saber dizer por que ela tá do mesmo jeito, ainda com um canal de 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, ou porque procurou fazer outra coisa. Eu vejo que muitas vezes esses criadores grandes de conteúdo que ficam falando de YouTube, eles às vezes não transmitem muito bem a dificuldade que é você
produzir conteúdo na internet e você ser visto, você ser notado e o que de fato a audiência quer. E tá, eu tenho também outro bloqueio que é tão importante quanto escolher o nicho, que é a questão do que a audiência quer. Porque muitas vezes o que a audiência quer não é aquilo que eu estou disposto a fazer, não é aquilo que eu quero fazer. E às vezes o que a audiência quer, eu vou ter que me despir da minha personalidade. Muitas vezes eu vou ter que fazer coisas que extrapolam os meus limites éticos. Você tem que fazer coisas que extrapolam os teus limites éticos, aquilo que você considera certo, considera correto, considera justo, simplesmente para atingir as massas, né? Para atingir as multidões, para ser conhecido, para ter sucesso na internet. Então, basicamente são esses dois bloqueios. O principal, escolher o nicho, e o segundo, que é ultrapassar esses limites éticos e agradar a massa de qualquer jeito. Esse eu não pretendo romper, de tentar agradar as massas de qualquer jeito. Agora, de escolher o nicho, eu realmente estou na dúvida, e é isso que eu quero saber de vocês aqui, pra gente conversar, não sei, trocar ideia, para ver o que sai, se eu posso ajudar vocês, se vocês podem me ajudar, tá bom? Então, já comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para continuar aqui acompanhando os conteúdos que eu considero importantes aqui para a vida. As minhas reflexões e as minhas ideias para a gente ir debatendo mais. Então, um abraço, obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.